good afternoon, good evening. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez com vocês aqui, né, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho aprendido através da tua palavra. Amém? E este é mais um Interagindo com a Bíblia, onde nós estamos aí estudando, né, desde o primeiro capítulo de Gênesis. Estamos aí com o objetivo de irmos até Apocalipse, que é onde encerra a Bíblia, né? E nós já estamos no capítulo 19 de Gênesis. Nós já vimos a criação do mundo, já vimos o pecado, o primeiro homicídio, vimos aí muitas coisas e estamos aí vendo um pouco da família agora de Abraão, né? Que é o nosso pai da fé, que tem muito a nos ensinar com a sua caminhada e a sua experiência com Deus. Amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 19, tem como título: Ló recebe 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e levai os vossos pés, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não os façam mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora-vos lá, trarei e fareis delas como bom for vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereçais na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, onde que não pereçais. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizestes, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena.
Ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva? E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra e a mulher de Ló. Olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também nesta noite. E então tu entra, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém? Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Pai. Entramos neste momento em Tua presença, para estarmos aprendendo um pouco mais de Ti, meu Deus, para estarmos aqui estudando a Tua palavra. Senhor, Pai querido, Pai amado, neste momento enche-nos, Pai, com Teu Espírito Santo. Senhor, abra nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, dando-nos mais entendimento, Senhor. Pai querido, Pai amado, fala aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Senhor, Pai querido, Pai amado, toma a direção desse estudo, Senhor. Faça conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, sem Ti nada somos, Senhor. Sem Ti nada somos capazes de fazer, Pai querido, Pai amado. Portanto, Pai, pedimos a Ti nesta noite que encha-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, encha-nos, Senhor, com o Teu azeite, reveste-nos de toda a armadura, Pai querido, Pai amado, e assim, Pai, nós pedimos que nos dê mais entendimento e que tudo aquilo, Pai, que venhamos aprender através deste ensino não sirva, Pai, somente para que ouçamos, mas para que também venhamos para praticar. Assim te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós estamos aqui vendo, de tanto Abraão orar, clamar ali pela vida de Ló, Deus se atende ao pedido, do seu filho, do seu servo Abraão, que vem ali em sinceridade, em espírito e verdade, servindo ao Senhor. E Deus então envia 2 anjos a Sodoma e Gomorra para estar avisando a Ló sobre a destruição, para estar ali poupando Ló e aquela família. E a palavra aqui vai dizer logo no início, aqui já a partir do versículo 4, do capítulo 19,
que Ló, ele era temente ao Senhor. Ló, ele, apesar de ter feito escolhas erradas, apesar de ele se deixar levar pelas coisas materiais daquele lugar e ali ter habitado há tanto tempo, a palavra afirma que Ló, quando vê que aqueles anjos estão chegando a Sodoma, ele já se coloca de pé, né? Ele já vai ali convidá-los para estar em sua casa repousando. Isso mostra que Ló tinha sim um grande amor e um grande temor por Deus. Apesar de naquele momento estar um cego ali, né, pelas coisas materiais, pelos bens que aquela cidade tinha a oferecer. E Ló, ele mostra que o amor dele é tão grande que quando aqueles homens vão até a casa de Ló pedir a vida daqueles homens, Ló, ele defende aqueles homens e diz: olha, eu tenho aqui 2 filhas, entre elas façam o que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus não toca nesses homens. E ele ainda diz que é por isso que eles vieram aqui, para salvar a minha casa, né? Deixa eu só achar aqui a palavra exata, no versículo 8, no finalzinho. Porque por isso vieram à sombra do meu telhado, né? Para que nada viesse a acontecer. Ló sabia que aqueles anjos estavam ali por ele. Talvez Ló não tivesse entendimento, porque foi o pedido ali de Abraão, intercessão de Abraão, mas Ló sabia que era pela família dele que aqueles anjos estavam ali, né? E ele defende aqueles homens com amor, com garra, com unhas e dentes, né? E quando aqueles homens se iram contra Ló agora por defender, por já ser estrangeiro e ainda querer impedir que eles façam mal àquele homem, aqueles homens se iram ainda mais contra Ló, e aqueles anjos vão ali, protegem Ló. E então, nós vimos ali, né, que Ló, ele a todo momento, ele está a favor de Deus, ele está protegendo aqueles anjos, né? E Deus, ele se agrada muito quando nós defendemos as coisas dos altos, quando a gente não se atenta para as coisas do mundo, talvez para a opinião dos nossos amigos mundanos, né? E quando a gente reconhece a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, né? E a palavra diz que aqueles anjos, eles vão e orientam a Ló sair daquela cidade, né? Diz a cidade para que ele vá e diz mais que aquela cidade de Sodoma e Gomorra agora só seria destruída quando Ló chegasse na cidade onde ele estaria em segurança. E Ló então ele vai ser o mensageiro da sua família. Ele agora vira para tuas filhas, para tua esposa, para teus genros, e ele fala exatamente o que o anjo do Senhor tinha dito para ele. Mas os seus genros não acreditam em Ló. Os seus genros tiram, né, sarro ali da cara de Ló e não acompanham ele. Mas os anjos ainda aguardam até mais uma noite, né, que ele vai dizer que ao amanhecer, né, aí os anjos apertaram ali Ló. E então Ló pega a sua família, pega a sua esposa e suas filhas e sai daquela cidade. Mas antes que Ló saia daquela cidade, os anjos dão uma ordem para que ele não venha olhar para trás, né? E Ló então pega, ele sai disparado daquela cidade. Porém, no caminho, a mulher de Ló, ela resolve olhar para trás. E ela logo é convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló, ela resolve olhar para as riquezas, para os bens materiais, né? Como muitos de nós, às vezes, estamos na presença do Senhor, estamos ali na caminhada, mas por algum motivo queremos olhar para trás. Mas a Bíblia aqui, ela nos adverte que aquele que olha para trás, ele é convertido numa estátua de sal, ele morre. Alguns morrem apenas espiritualmente, outros morrem de fato, né? Então a gente nunca deve estar olhando para trás. A gente só deve olhar para trás por um único motivo, se for para reconhecer as maravilhas que o Senhor já operou em nossa vida, se for para ver as bênçãos, né, que Deus já nos deu. Do contrário, que era exatamente isso que a mulher de Ló. A mulher de Ló não olhou para falar assim: olha que livramento Deus me deu. Não, a mulher de Ló olhou ali desejando voltar. Desejando, talvez relembrando bons momentos, talvez pensando nas coisas materiais que estavam para trás, né? E nós nunca devemos olhar para trás,
Porque quando olhamos para trás, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus que nós não reconhecemos nada do que Ele faz por nós, mesmo que nós não somos merecedores. A família de Ló, talvez pelos meus olhos, talvez pelos olhos humanos, eles não teriam por que ter aquela chance. Afinal, foram eles que escolheram ir para lá, quando olharam para aquela campina verdante e olharam apenas para os olhos materiais, né? Olharam somente para o bem material que aquele lugar tinha para oferecer a eles. E não só isso, como quando eles chegam naquela cidade, eles passam a morar ali. Assim que você se muda para algum lugar, você com uma semana, um mês, você já vai vendo quem são os seus vizinhos. Você já consegue ver qual é o hábito daquela cidade. E Ló e sua família, eles tiveram essa oportunidade de reconhecer que aquela era uma cidade ateia, que aquela era uma cidade perversa, né? E ele poderia ter voltado atrás, mas não. Ele e sua família decidem ficar. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, né? Ele está sempre tão disposto a nos perdoar, que vendo a sinceridade de Abraão, o clamor de Abraão pela vida daquela família, e logo em seguida também vendo a fidelidade de Ló. Apesar de Ló estar ali um pouco distante, perdido, quando Ló vê os anjos do Senhor, ele não nega o Senhor, ele não nega a palavra do Senhor, ele quer proteger aqueles anjos, né? E Deus se agrada ainda mais com isso e dá o livramento a Ló. Já a sua esposa, que chegou tão perto da salvação, que chegou tão perto de se livrar de tudo aquilo, né? Ela fica convertida numa estátua de sal, porque ela preferia as perversidades daquela cidade, né, pela ganância, pelo prazer, né, e tantas outras coisas que faz muitos, né, principalmente numa época como essa de carnaval aí, tá olhando para trás e ouvindo os seus prazeres carnais e não a voz do Senhor, mas que a gente venha estar aí se atentando cada dia mais, nos revestindo cada vez mais da armadura de Deus, que a gente venha estar pedindo sempre a orientação do Senhor, para que a gente não venha olhar para trás e perder a nossa salvação, assim como aquela mulher perdeu. E logo em seguida nós vamos ver consequências de um único erro, né? O fato daquela mulher ter olhado para trás e agora ser convertida numa estátua de sal, agora faz com que as suas filhas também venham perder a sua salvação, que as suas filhas também venham cometer um grave pecado, um grave erro. Ali no finalzinho, ali no meio, né, do capítulo 19, a palavra vai dizer que as suas filhas, vendo que nenhum mais homem, segundo a tradição daquela época, iria querer mais elas, para que a descendência delas não se acabasse ali, elas bolam agora um plano de embriagar o seu pai, já que ele já era velho, e se deita com eles para que pudessem gerar, para que pudessem cultivar a semente daquela família. Oh, misericórdia, né? Olha a gravidade que essas moças estão cometendo agora. E a palavra diz que, como Ló já era um homem idoso e embriagado, ele não percebe, né? Então ele deita-se com as suas filhas e as duas concebem. E aí começa um grande problema, aí começa as consequências muito grandes, né? Porque através delas saíram os moabitas e os amobitas, né? Que nós vamos ver mais para frente quem são esses povos, qual foi a consequência desses povos, a perseguição deles contra Israel, contra o povo de Deus, né? Então, assim, às vezes o único pulo, o único escape que a gente dá gera consequências tão grandes, como nós já vimos em alguns capítulos bem anteriores, que a maldição de Noé sobre a vida de Canaã gerou-se também grandes problemas, povos maldiçoados saíram dele, né? E toda a geração de Canaã foi uma geração ruim. Agora, por aquela mulher olhar para os prazeres, ela acaba induzindo que as suas filhas também cometam grandes pecados e outros povos ruins começam a surgir na história, né? Então, irmãos, é muito importante a gente estar sempre revestido do poder.
Porque quando nós negamos a Deus, quando nós cometemos um erro, nós não apenas nos amaldiçoamos, quando a gente acaba levando muitas outras pessoas junto conosco. Pessoas que talvez te veem como mãe na fé, como pai na fé, pessoas que se inspiram na sua vida e você nem sabe. Pessoas que olham você ali na presença de Deus e o Espírito Santo já vai trabalhando no coração delas através do seu testemunho. E quando você resolve olhar para trás, quando você resolve voltar para o mundo, você está desanimando essas pessoas. Você talvez esteja induzindo que essas pessoas já fracas também venham cometer erros grandes, erros irreparáveis, né? Então, nós somos de fato uma grande responsabilidade nessa caminhada, nós temos uma grande responsabilidade com as coisas de Deus, porque quando nós manchamos o nosso nome, antes das pessoas falarem do nosso nome, a gente está manchando a imagem de Cristo. Porque a primeira coisa que o ímpio fala, olha lá o crente, ó, largou a igreja, agora está no meio do carnaval, olha lá o crente que pregava que Jesus ia voltar agora bebendo, agora batendo na sua esposa e diversas outras coisas, né, irmãos? Então, que a gente venha estar sempre olhando para o alvo, que é Cristo, ainda que seja difícil a nossa batalha, porque Deus, Ele não cessa em ser misericordioso, em nos abençoar, em nos amar. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Não jogue fora a sua vida eterna por bens materiais, por prazeres da carne, por coisas que só vão te levar à destruição, assim como levou aquelas 2 cidades e também a família de Ló. Amém? Que a gente possa estar aí nos firmando cada dia mais nessa caminhada, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no coração de cada um de nós de uma forma melhor, né? E que venhamos sempre escolher obedecer os anjos do Senhor, obedecer a voz de Deus na nossa vida, porque ninguém disse que a caminhada seria fácil. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Irmãos, é como eu costumo sempre dizer, se tá ruim ali com Cristo, imagina sem Ele. Imagina sem a esperança de um Deus Todo-Poderoso que pode salvar, que pode curar, que pode libertar. O que seria de nós, né? Porque problemas todos nós temos, mas diferente do mundo, nós temos um Deus em quem nós podemos clamar, porque a palavra dele nos afirma: e todo aquele que pede, recebe. Se você ainda não recebeu, é porque ainda não está no tempo da sua promessa, mas não desista. Continue firme, continue clamando. Nós acabamos de ver como que uma oração move o coração de Deus, né? Abraão ali clamou, intercedeu, insistiu. Ele nunca desistiu do sobrinho dele e Deus deu o livramento. A família se perdeu no caminho por escolhas próprias, mas que Deus deu o livramento, que Deus deu a providência, Deus deu. E assim não é diferente na nossa vida. Em tudo Deus está nos abençoando, em tudo Deus está nos guardando, nos livrando. Muitas das vezes nós é que fazemos as escolhas erradas e por isso entramos em perseguições, em guerras e lutas que não era para nós estarmos entrando. Aquele povo ali com Moisés era para peregrinar apenas 40 dias no deserto, mas pela murmuração e pela desobediência do povo, eles peregrinaram 40 anos e mesmo assim somente 2 entraram na terra prometida. Que você venha estar entrando na terra prometida, que você venha estar desfrutando das bênçãos que o Senhor já prometeu para a tua vida e não venha olhar para trás. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade e fique ligadinho aí para a próxima. Se você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esqueça de estar deixando o seu joinha. E se você tem alguma coisa a mais a acrescentar, né, nesse estudo, que você venha estar colocando também lá nos comentários, né? Que a gente não venha estar esquecendo que esse não é um estudo meu, mas um estudo nosso, porque eu também nada tenho a oferecer, eu também ainda tenho muito a aprender.
Amém? Beijos e até a próxima.